Bom, começamos hoje a falar a respeito de um assunto um pouco complexo, entre aspas, para alguns grupos, que é o de explicar como que Nossa Senhora pode ter o título de Rainha dos Céus. Porém, é bom fazer uma exortação antes de mais nada, que, já dizia São Tomás de Aquino, para aqueles que têm fé, nenhuma explicação é necessária. Para aqueles sem fé, nenhuma explicação é possível. Então, as pessoas que porventura possam vir aqui por má fé ou que realmente não estão interessadas em nada disso, não se desesperem. Para vocês não tem observação, ajuda alguma. Pois também nós não estamos falando para vocês, estamos falando para aqueles que têm confusão, têm sede pela verdade ou têm vontade de aprender alguma coisa. Esse sim vale a pena falar. Bom, continuando. Em primeiro lugar, nós falamos para alguns católicos que porventura ou desconhecem ou não entendem porque Maria Santíssima, Mãe do Senhor, é atribuída esse título. Então, primeiro de tudo também, é bom dizer que nós, católicos, não consideramos a Santíssima Mãe do Senhor como uma espécie de Deus, uma deusa, nem nada do tipo. O problema não começa aí especificamente. Começa mais em que muitos protestantes, de uma maneira ou de outra, consciente ou inconsciente, separam fisicamente Jesus de Jesus espiritualmente. Porém, isso é completamente errado e equivocado, pois Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E isso também advém de uma grande heresia, que é o nestorianismo, uma heresia que foi combatida efusivamente pela Igreja. E é advindo desta heresia o que consequentemente eles negam a maternidade divina. Logo, ela seria mãe só de Jesus físico, digamos assim. Alguns anos, talvez não todos, porque eles não têm essa unidade, não têm. Cada um interpreta a sua maneira, mas enfim, continuando. Maria é rainha desde o momento que ela foi escolhida e aceitou ser a mãe do Rei do Universo. Filho e mãe participam da mesma monarquia. A mãe do rei é rainha. E se esquecem alguns grupos que o céu é uma monarquia, não uma democracia. O inferno, esse sim é bem democrático. Enfim, há por detrás de tudo um terrível ódio a tudo que falha ou lembre a Mãe de Deus. Assim, muitas mentiras, confusões, calúnias, distorções, falta de compreensão, enfim, são ou mal entendidas ou são ensinadas de má fé sobre nós católicos, quando dizem que nós adoramos a Virgem Maria. Enfim, mas antes de continuar, é bom dizer que nós temos uma plena consciência de dulia e latria e da diferença de ambas as coisas, e que a condenação é a latria, e latria nós só temos a Deus, a Jesus. Enfim, nesses termos, aos santos nós temos a dulia, a Virgem Maria nós temos a chamada hiperdulia. Enfim, mas é interessante notar sobre isso que os únicos católicos entre aspas, claro, que alegam que um dia adoraram Nossa Senhora, hoje eles são protestantes, falam isso lá, mas provavelmente não entenderam nada das questões. Enfim, mas de uma maneira didática, como que é possível entender tanto ódio contra Maria? Bom, a resposta vem diretamente da palavra de Deus, Bíblia. E já começa, em Gênesis 3,15, que nós lemos: porém inimizade, ou dependendo da tradução, porém ódio, entre ti, demônio, e a mulher, a virgem, entre a tua descendência, seguidores do demônio, e a dela, Cristo, e seguidores dele. Esta te ferirá a cabeça, e tu, demônio, lhe ferirás o calcanhar. Isso significa ofensas, mentiras contra Nossa Senhora, dizendo que ela é, enfim, pecados, as outras coisas que eles falam. E essa batalha entre o demônio e seus seguidores contra Nossa Senhora se arrasta pelos séculos, até o final do mundo, conforme nós lemos em Apocalipse 12:1 e seguintes. Quem não conhece, favor ler. Enfim, a mesma palavra de Deus, ela nos alerta
que falsos profetas, seitas, elas crescerão a cada dia. E só no Brasil, segundo algumas pesquisas recentes, diz a nós que surgem 3 novas religiões por dia. Tudo conforme a Bíblia também nos precavém. Vide em Mateus 24, 11 e 12 e 23, 24. Ou em Marcos 13, 5, 21 e 22. Ou se não em Lucas 21, 8. Então, caros amigos, leiam essas passagens bíblicas e ficai de sobreaviso. Eis que vos preveni de tudo o que diz o Senhor. Enfim, ainda o livro de Apocalipse narra o seguinte: a serpente, o demônio, vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. O que isso significa? Está em Apocalipse 12, 15. Isso significa uma grande quantidade de palavras escritas, faladas, enfim, figuradas no rio de água contra a Virgem Maria, na intenção de apagar o seu nome dentre os seguidores de Cristo. Cumpre-se assim, deste modo, as profecias da Bíblia, falando sobre a apostasia, isto é, vão deixar a verdadeira religião, a verdadeira igreja, para ir para milhares de seita. Vide que, segundo pesquisas, mais ou menos por volta dos anos 80, 1980, eram cerca de 20 mil, e hoje deve estar na média de 30 mil seitas, conforme as mais recentes pesquisas, todas com a Bíblia na mão, e cada uma ensinando uma coisa diferente, e todas dizendo ser verdades da Bíblia. Ademais, antes de mais nada, antes de dar essa continuidade, é bom dizer aos católicos desavisados que muitos deles muitas vezes dizem: eu sou católico, mas está errado. Isso é uma contradição lógica, não existe a expressão eu sou católico, mas nada. Você não discorda do magistério, da tradição, enfim. O católico não faz isto. Ele aceita o que a igreja ensina, porque ela é infalível nas questões de moral e fé. E assim, o correto que todos devemos fazer é agir com boa fé, estudando, tentando compreender e entender o que a mesma falou, e assim estudando a nossa fé. Qualquer coisa diferente disso não pode ser um católico, é uma pessoa romântica, e só assim que ela pode ser entendida. Quem segue de fato tem de praticar. Ninguém pertence a algo que teoricamente ele não pratica. Quem faz algo diferente disso não pode ser considerado um religioso e nem nada do tipo. Portanto, você deve procurar compreensão, entendimento e razão para as coisas que você diz, para as coisas que você segue, enfim. Voltando agora sobre o ponto que nós estávamos falando, todas essas questões, como eu disse, sobre as variáveis seitas que surgem, cada uma delas é uma preparação para o surgimento do anticristo. Vide em 2 Tessalonicenses 2:3, o qual reunirá todas essas seitas numa espécie de confederação, por assim dizer. E não é à toa que São João Bosco dizia que o protestantismo foi o primeiro precursor do anticristo. Enfim, a palavra de Deus é a palavra de Deus oral. Logo, a Bíblia é oral. De certo modo, a tradição diz que, no final dos tempos, os verdadeiros fiéis serão apenas um pequeno punhado. Está em Lucas 12:32. Por isso cresce os erros, e o número de fiéis verdadeiros vai se confundindo cada vez mais. Católicos fiéis são poucos, são aqueles que guardam a tradição. O pequenino rebanho, perseguido, caluniado. Sendo assim, nós, católicos, somos os seguidores da mulher vestida de sol. Apocalipse 12:1. E a levam para sua casa. Os seguidores do demônio são os seguidores da grande prostituta, as seitas, e que dizem da mãe do Senhor: é uma outra qualquer, etc. Bom, nas seitas, como já dito, ou se ofende Maria, ou se ignora completamente. É somente na Igreja Católica que se cumpre a profecia: me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Lucas 1:48. Bom, vamos pensar um pouquinho. Será que Nosso Senhor ficará indiferente a essas mentiras, ofensas, blasfêmias à sua Santa Mãe?
Ele, que é perfeitamente santo, que cumpre na sua totalidade o 4º mandamento da lei de Deus, que nos ensina a honrar pai e mãe, haverá de fazer justiça, obviamente. Um filho que ouve e vê alguém falar mal de sua mãe e não a defende, peca contra o 4º mandamento da lei de Deus. Enfim, você que está escutando aqui, imagine, se alguém fala mal de sua mãe, você ficará quieto, se acovardará e não defenderá a honra de sua mãe? Você iria a uma igreja onde não gostam de sua mãe? Bom, nós nunca vamos a um lugar onde não gostam da mãe da gente. E desse modo, nunca vá a um lugar onde não gostam da mãe de nosso Senhor, mesmo que eles digam que estão reunidos em nome dele, pois ele seguramente não estará lá. Pois bem, se você não gostaria, imagine Jesus com sua mãe. Nosso Senhor é um Deus zeloso, e no dia do juízo dirá a todos esses membros das seitas: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, honrar pai e mãe, por exemplo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto, eu lhe direi: nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Mateus 7, 21, 23. E também alguns que falam de imagens, etc. Fica aqui algumas referências. Por exemplo, em Números 21, 8, 9, ou Êxodo 25, 18, etc. E para que não se estendam mais coisas, vale deixar algumas referências bíblicas de Maria como a mãe de Cristo. Mateus, do 1 ao 18, do 2 ao 11, do 2 ao 13, do 2 ao 14, do 2 ao 20. Mateus 2, 21, Mateus 12, 46, Mateus 12, 47, Mateus 13, 55. Vemos em Marcos 3, 31, Marcos 3, 32, várias passagens de Lucas, do 1 ao 8, né? Do capítulo 1 ao 8. João também nós vemos tantas, Atos nós vemos tantas outras, 1 ao 14, e por aí continua. Pois bem, para que não se estenda neste quesito mais, vemos em Apocalipse que lá diz: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Então, agora, explicando, a instituição da rainha mãe surge pela primeira vez na descendência da casa de Davi. Agora, vamos começar. Os que não conseguem entender isso, por favor, leiam a Bíblia por seu contexto, sua exegese, sua hermenêutica e pelo seu contexto histórico e cultural de sua época. Bom, nos reis que vieram após o seu reinado, depois da morte de Salomão, contam as Escrituras a nós que houve uma divisão do povo de Deus. O reino do norte, que se separou e perdeu a descendência davídica, e o reino do sul, no qual permaneceu o reino de Judá. Bom, é nesse contexto que os 20 reis, descendentes de Davi, que vieram após Salomão, sempre são lembrados junto com suas mães. Isso, o que aqui nos significa? Isso comprova a afirmação. Sim, a rainha mãe é uma instituição típica da casa de Davi. Por terem muitas mulheres, era impossível aqueles reis na época escolher somente uma das esposas para reinar ao lado deles. A saída acabava sendo reinar junto à mãe. Para isso, ela recebeu o título de Débora, e essa designação aparece 13 vezes no Antigo Testamento, em referência à rainha mãe. Favor conferirem. E isso é interessante também de se notar, que não é somente no reino de Davi. No Egito, por exemplo, e em outros povos da região, também vemos isso. É aí que se vê, então, a importância desta figura central para a história e para a reta compreensão das profecias sobre Jesus, o verdadeiro herdeiro do trono. Pois, nesse contexto aqui entendemos qual foi a promessa, qual foi a aliança, qual era a vontade de nosso Senhor. Dito isto, para que nós tenhamos uma noção na narrativa bíblica sobre a entronização de Salomão, se percebe que é claro a reverência do rei pela sua mãe Betsabe,
quando esta, vem visitá-lo. O livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 19, já nos diz muito sobre isso. E essa atitude de Salomão remete-se imediatamente ao Salmo 44. Posta-se à vossa direita a rainha ornada de ouro de Ofir. E essa rainha é Débora, a rainha mãe. Os hebreus mantiveram essa tradição até o exílio deles na Babilônia, quando não havia mais rei. A partir dessa época, começa-se a esperar a vinda do novo filho de Davi, que é o Messias. Quando o anjo Gabriel visita a Virgem Maria, ele lhe dá os planos de Deus. Fala que Jesus herdará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó. Ademais, saúda Maria dizendo: Ave, cheia de graça. O que o Gabriel está fazendo nisso? Não é uma piadinha, não é uma simples coisa. Ele está saudando a rainha mãe, a mãe do Filho Altíssimo, cujo reino não terá fim. Do mesmo modo, também diz Isabel, quando Maria chega à sua casa para ajudá-la: De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Então, logo, é óbvio que nem Maria e nem Jesus, claro, tiveram uma vida de rei aqui nessa terra. Aqui, ambos viveram na completa simplicidade e pobreza, como atestam as páginas dos evangelhos. O verdadeiro reinado de Cristo se dará apenas no céu, pois, simplesmente, não pertence a este mundo. No Apocalipse de São João se encontram alguns traços desse reinado. E é também nesse mesmo livro que a Virgem Maria surge mais uma vez como rainha, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés, na cabeça uma coroa de 12 espinhos, de 12 estrelas, uma rainha mãe. Está em Apocalipse 12, 12:1. Bom, alguns ficam perplexos ao ver essa exegese, mas pensem, qual foi o ventre que trouxe Jesus à humanidade? Bom, nas Escrituras, Deus dá uma enorme ênfase à rainha mãe da linhagem real de Davi. E é bem curioso notar nesse sentido que em todos esses versículos as palavras eram e o nome de sua mãe era. Nota-se então o que o rei faz por sua mãe. Levanta-se para saudá-la, homenageia-a e manda, porém, um trono para ela a seu lado direito. Vemos assim que Maria tem direito ao título de Rainha do Céu. Mas onde nas Escrituras diz que Deus terá uma rainha? Bom, nos Salmos nós vemos 45, do 9, 12 e 17. Filhas de reis estão entre suas damas de honras. À tua direita está a rainha em ouro de Ofir. Mesmo os povos mais ricos implorarão teus favores. Farei teu nome ser lembrado em todas as gerações. Portanto, os povos te louvarão para sempre. Bom, seu nome será lembrado em todas as gerações. Então, será que cai a ficha só de falar isso? Possivelmente não, pelo que São Tomás de Aquino fala, e que nós já citamos aqui no início. Mas continuando, a profecia é realizada em Lucas 1:48, pois considerou a humilhação de sua serva. Pois sim, doravante a todas as gerações me chamarão abençoada. E é no livro de Apocalipse que nós lemos, Apocalipse 12, 1-2. Um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua sob os pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Pensemos, que espécie de mulher usa coroa? São as rainhas que usam coroa. Mas, vide bem esse trecho. Essa mulher parece estar coroada das mais altas joias da criação. As estrelas, tendo o próprio sol como traje real. Apocalipse 12:17 também nos narra: enfurecido com a mulher, o dragão foi guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Bom, nos é dito em Gênesis 3:16 que o demônio não pode vencer a mulher. Então, ele passou a combater seus filhos espirituais, os cristãos, gente que dá testemunho de Jesus Cristo. E nesse sentido, nós vemos que até Martinho Lutero pregou, isso é, após a ruptura, na festa da Visitação em 2 de julho de 1532, ela, a dama acima do céu e da terra, devia ter um coração tão humilde
que não se envergonhava de lavar a roupa de baixo ou de preparar um banho para São João Batista, como uma moça servente. Que humildade! Com certeza teria sido mais justo ter preparado para ela uma carruagem de ouro, puxada por 4.000 cavalos, e bradar e proclamar enquanto a carruagem andasse: aqui vai a mulher que está muito acima de todas as mulheres, com certeza acima de toda a raça humana. Bom, 5 anos depois ele também disse: ela não estava cheia de orgulho por esse elogio, por esse imenso elogio. Nenhuma mulher como você. Você é mais que uma imperatriz ou que uma rainha, abençoada acima de toda a nobreza, de toda a sabedoria e de toda a santidade. Leiam, já que muitos gostam de ver a referência, Luther's Works. Está citado em Refugee Attack on Mary, do Dr. acho que é Frade Matthew. Está disponível também na Catholic Reviews dos Estados Unidos. Bom, aí respondido, nós podemos pensar: mas então por que dos anjos? Bom, se é do céu, obviamente também é dos anjos. Mas explicamos. Esse título de rainha exprime o pensamento de a Santíssima Virgem avantajar-se a todas as ordens de santidade e de virtude pelos méritos de ser a Mãe de Deus, rainha dos meios, rainha dos meios que levam a Jesus Cristo, e de que, sendo rainha assunta ao céu, já era sobre a terra, isto é, rainha reconhecida pela terra e pelo céu, como sendo a criatura mais perfeita e mais avantajada de toda a santidade e semelhança de seu Filho e de Deus Criador. Porém, quando nós falamos no título da realeza de Maria, trata-se da realeza que lhe cabe por direito como soberana, deduzida das suas relações com Cristo, Rei por direito de tudo que foi criado, visível e invisível, do céu e da terra. Sendo assim, fatidicamente, as prerrogativas de Jesus Cristo têm todos os seus reflexos na Santíssima Virgem, sua mãe admirável. Pensemos também em outro ponto. O sangue que jorrou na cruz também era o sangue de descendência de Maria. Bom, continuando. Assim, Jesus, ele é o autor da graça, e sua mãe é a despenseira e intercessora de todas as graças. E assim, pelo reflexo da realeza de Jesus Cristo, seu Filho, ela é a rainha do céu e da terra, dos anjos e dos homens, dos justos e dos injustos, quer dizer, dos justos e dos pecadores, que na sua misericórdia real encontram perdão e refúgio. Bom, tem uma frase legal que eu não me recordo quem a disse, mas ela é mais ou menos assim: se todos os homens recitassem de verdade, prática, a realeza da Santíssima Virgem em todas as nações, em todos os lares, e realmente pelo seu governo maternal, regulassem os interesses deste mundo material, buscando primeiro que tudo o reino de Deus, o reino de Maria Santíssima, obedecendo aos seus ditames e conselhos reais, como depressa se mudaria a face da terra. Bom, todas essas heresias, elas foram já refutadas em outros tempos. A questão é que é bem diferente você refutar uma ideia e você popularizar uma ideia. Bom, continuando. E todas elas sempre vão ser vencidas pelo cetro da Santíssima Mãe. E nestes nossos tempos, que são tão conturbados pelas heresias, os homens muitas vezes debatem, se degladiam em polvorosa, sem sequer estudar meio minuto as coisas que eles falam, sem sequer ter vontade de entender. Luta que muitas vezes nós vemos, e de maneira trágica, e que são insuficientes aos meios humanos para restabelecer a paz na sociedade humana. Por isto, eles logram objeções atrás de objeções, quando mesmo veem pessoalmente com os próprios olhos como as coisas são, como elas acontecem, às vezes até como milagres podem vir às vidas deles, eles negam, não enxergam, etc. Mesmo quando as coisas estão na frente deles, eles preferem não entender. Isso é muito triste. Isso me recorda uma frase, não me lembro de quem também no momento, que diz que homens tolos trazem objeções que homens sábios responderam séculos atrás. Por fim, vale lembrar que Jesus é verdadeiro homem, verdadeiro Deus.
Cito aqui Gálatas 4:4. Ao chegar à plenitude dos tempos, enviou Deus a seu Filho, nascido de mulher. É assim que se cumpre a promessa de um Salvador que Deus fez a Adão e Eva ao serem expulsos do paraíso. Gênesis 3:15. Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Ela te pisará a cabeça e tu armarás traições ao seu calcanhar. Bom, este versículo é conhecido como o nome de proto-evangelho, pois ele constitui o primeiro anúncio da boa nova da salvação. É desde então, e até o momento em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que Deus foi preparando a humanidade para que pudesse acolher frutuosamente ao seu Filho unigênito. Sendo assim, Deus escolheu para si o povo israelita e estabeleceu com ele uma aliança e o formou progressivamente, intervindo em sua história, manifestando-lhe seus desígnios através das práticas, através dos patriarcas e dos profetas também, santificando-o ou os para si. E tudo isso como preparação à figura daquela nova, perfeita e eterna aliança, a qual havia de concluir-se em Cristo, daquela plena e definitiva revelação, a qual ela devia ser efetuada e foi pelo próprio Verbo encarnado. Por este motivo é que o Sagrado Coração de Jesus é o símbolo por excelência do amor com que ama continuamente o Eterno Pai e a todos os homens. Bom, chegando aqui, se algumas pessoas quiserem ainda mais algum esclarecimento, algum aprofundamento, na igreja vocês terão muito mais. Então, deixo aqui uma referência, que é a carta encíclica Ad Caeli Regnam, do Sumo Pontífice Papa Pio XII. Bom, creio que chegando aqui deu para se entender quase todos esses temas, que a partir do momento que a pessoa tiver uma boa vontade, quiser ler, ela vai entender isto e muito mais. E eu deixo aqui também um trecho dessa carta apostólica. Esse aqui, se eu não me engano, é o ponto 3, que começa os argumentos teológicos, a maternidade divina de Maria. Como acima apontamos, veneráveis irmãos, segundo a tradição e a Sagrada Liturgia, o principal argumento em que se funda a dignidade régia de Maria é sem dúvida a maternidade divina. Na verdade, do Filho que será dado à luz pela Virgem, afirma-se na Sagrada Escritura, chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus dar-lhe-á o trono de Davi. Seu pai reinará na casa de Jacó eternamente, e o seu reino não terá fim. Ao mesmo tempo que Maria é proclamada Mãe do Senhor, nós vemos que na casa de Jacó eternamente, e o seu reino não terá fim. Daqui, nós seguimos logicamente que ela é rainha, por ter dado a vida a um filho, que no próprio instante da sua concepção, mesmo como homem, era rei e senhor de todas as coisas, pela união hipostática da natureza humana com o Verbo. Por isso, muito bem escreveu São João Damasceno, tornou-se verdadeiramente senhora de toda a criação, no momento em que se tornou mãe do Criador, e assim o arcanjo Gabriel pode ser chamado o primeiro arauto da dignidade de Maria. Contudo, Nossa Senhora deve proclamar-se rainha, não só pela maternidade divina, mas ainda pela parte singular que Deus queria ter na obra da salvação, que pode haver, escrevia nosso predecessor de feliz memória, Pio XI. É mais doce e suave do que pensar que Cristo é nosso Rei, não só por direito de natureza, mas ainda por direito adquirido, isto é, pela redenção. Repensem todos os homens, esquecidos do quanto custamos ao nosso Redentor, e recordem todos, não pela redenção. Repensem todos os homens, fostes remidos com ouro ou prata, bens corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro Imaculado, e incontaminado. Não pertencemos, portanto, a nós mesmos, pois Cristo, a alto preço, nos comprou. E depois continua, sua cooperação na redenção. Ora, ao realizar-se a obra da redenção, Maria Santíssima foi intimamente associada a Cristo. Por isso justamente se canta na Sagrada Liturgia, Santa Maria, Rainha do Céu e Senhora do Mundo, estava transpassada de dor ao pé da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. E
um piedosíssimo discípulo de São Anselmo podia escrever na Idade Média: como Deus, criando todas as coisas pelo seu poder, é Pai e Senhor de tudo, assim Maria, reparando todas as coisas com seus méritos, é Mãe e Senhora de tudo. Deus é Senhor de todas as coisas, constituindo cada uma delas na sua própria natureza, pela voz de seu poder. Maria é Senhora de todas as coisas, constituindo-se na sua dignidade primitiva, pela graça que lhes mereceu. De fato, como Cristo, pelo título particular de redenção, é nosso Senhor e nosso Rei, assim a bem-aventurada Virgem Maria é Senhora nossa, pelo singular concurso prestado à nossa redenção, subministrando a sua substância e oferecendo voluntariamente por nós o Filho Jesus, desejando, pedindo e procurando de modo singular a nossa salvação. E assim continua depois a carta encíclica, que é muito grande e só fica como referência para aqueles de boa vontade que têm o intuito de estudar. Então, até mais, espero que possa ter ajudado. Salve Maria.